Exclame. Santo Deus, nós te agradecemos muito por esse período que nós já aprendemos muito, revisamos muitas coisas que o Senhor tem graciosamente nos dado a conhecer. Agora, Pai, nós clamamos para que, mais uma vez, o Senhor clarifique aos nossos corações a Tua vontade prescrita. Que, de fato, Senhor, possamos ouvir nas palavras desta palestra, nessa ministração, a Tua voz. Que o reverendo seja arauto do Senhor aqui e nos ajude a compreender, Senhor Deus, o caminho, a direção, o sentido daquilo que o Senhor já revelou e que perceptivelmente pode ser entendido através de todas as coisas que o Senhor tem nos apontado. Obrigado por essa graça maravilhosa de se revelar a nós através de homens tão cheios do Teu Espírito. E nos ajuda, Senhor Deus, a praticar cada um destes ensinos. É o nosso desejo nessa manhã, movido pela confiança que temos na Tua Palavra e pelo poder do Espírito. E no nome de Cristo agradecemos e dizemos amém. Graça e paz, irmãos. Uma alegria poder voltar a estar com vocês. Minha curta, mas muito agradável a estada aqui em Boa Vista. Agora, na hora do almoço, retorno a São Paulo, mas com muita gratidão a Deus pela recepção, pelo carinho, pelo tempo juntos, pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da palavra. E eu espero que Deus assim abençoe e fortaleça a cada um dos irmãos na sua vida com Deus, na sua vida com a igreja e em todas as instâncias, em todos os lugares onde Deus chamar cada um de vocês. Ontem eu tive o privilégio de compartilhar com vocês sobre a beleza do reino que se manifesta para os filhos e sobre e por meio dos filhos do reino. O reino da luz, o reino da glória é algo que deveria encantar e fortalecer e alegrar o nosso coração em todos os sentidos. Ainda hoje é possível ver a grandeza desta glória espalhada por toda a terra e que ainda está para ser revelada e que ainda se manifestará cada vez mais diante de nós, na providência, na redenção, na salvação, na revelação do Filho de Deus. E todas estas coisas são coisas que deveriam nos levar a adorar e servir ao Senhor o tempo todo. Nossos primeiros pais estavam diante desta glória impressionante. Nossos primeiros pais estavam diante daqueles primeiros frutos, das primícias do reino de Deus sendo manifestadas a eles dia após dia. Cada nova descoberta, cada novo relacionamento, cada novo contato, o homem ia aprendendo sobre Deus, sobre a sua glória. Adão, por exemplo, recebeu uma incumbência de procurar uma auxiliadora entre a criação. E por mais bela, gloriosa, por mais opções e variedades que havia ali naquele reino, ele não encontrou nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea, que fosse adequada para ele. E então Deus, mais uma vez, mostrou a sua graça e bondade. Fazendo-o dormir, retirou do seu lado uma costela, carne, e fez dele destes elementos uma esposa. E então Adão percebeu mais uma vez que beleza, que graça, que glória Deus havia concedido a ele através da criação. E assim deveria viver por toda a eternidade, desvendando as belezas e graças do reino. Mas Deus tinha um plano diferente. E por mais que nos impressione pensar nisso, como ontem Reverendo Emílio trouxe para nós, por mais que seja estranho este plano, Deus resolveu nos colocar num contexto de conflito, num contexto de provação, num contexto onde um mal que já havia se manifestado no reino espiritual tivesse entrada
no reino dos homens. Deus tinha um plano para isso. Deus tinha um projeto para a nossa queda, para a nossa condição de pecados. Mas é difícil refletir sobre por que Deus permitiu que o mal entrasse no mundo. O plano não seria melhor se estivéssemos sempre diante e afetados pelo reino? Não seria melhor a nossa vida se não tivéssemos que lidar com dores, tristezas, maldições, fraquezas, decepções, o pecado nosso, o pecado do outro? Quantas vezes nós quisemos ser diferentes e nós dizemos: Senhor, eu quero ser diferente, Senhor, eu gostaria de tratar melhor as coisas, Senhor, eu gostaria de viver de uma forma diferente. Nós temos planos de alegria, de bênção, e parece que os planos de Deus não vão na mesma direção. Há algo misterioso neste projeto. Mas o fato é, Deus criou um jardim maravilhoso, cheio de bênçãos, cheio de graças, com uma árvore que dava vida e que era o sacramento da comunhão com Deus. Mas ao lado dela, ele plantou uma árvore que dava ao homem a possibilidade de conhecer bem e mal. E ele disse: desta árvore não coma. Você pode comer de tudo, tudo é seu, todo esse universo é para você descobrir. Coloquei todas as coisas nas tuas mãos, ovelhas, bois, todos. Mas esta árvore não coma. As crianças poderiam perguntar isso, né? Não era só tirar a árvore? Não é assim que o papai faz, não é assim que a mamãe faz? Esconde o sorvete, esconde o chocolate e está tudo resolvido? Não, não está tudo resolvido. Porque lá dentro do nosso coração, o desejo maligno ainda está presente. Mas Deus queria mostrar sua glória, esse é o seu projeto. E Ele, para mostrar a sua glória, resolveu expor-nos ao pecado e ao mal. Os nossos primeiros pais, uma mera árvore, um mero fruto. Era fácil, diante de tanta beleza e glória, era simplesmente não fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Mas para nós, que estamos debaixo desse mesmo reino e debaixo desse mesmo plano, é muito mais difícil. Nós temos que enfrentar muito mais do que um mero fruto, muito mais do que uma árvore no meio do jardim. O mal nos cerca por todos os lados. E hoje eu quero falar, se ontem eu falei sobre as coisas maravilhosas do reino, hoje eu quero trazer para vocês o grande peso e a grande dor, a grande opressão que os filhos do reino enfrentam por conta do império das trevas. Hoje eu quero falar sobre o mal que nos cerca. Hoje eu quero falar sobre o mal que nos habita. Para que você possa, como tem ouvido nas demais palestras, se maravilhar e engrandecer ao Deus que poderia ter dito: não vou deixar nenhuma opção para o pecado, mas que resolveu mostrar a sua glória por meio da redenção de filhos de Deus, caídos em pecado e oprimidos pelo mal. Era só não comer da árvore, mas veja o que diz Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui, texto bíblico. Quero comentar com vocês 4 coisas sobre o império das trevas. 4 coisas que oprimem os filhos do reino. A primeira é que o império das trevas é o império de corrupção. A segunda é que o império das trevas é o império de mentira. A terceira é que o império das trevas é o império de egoísmo. E a última, que o império das trevas é o império de vergonha. Vamos meditar nessas 4 coisas que esse texto nos faz observar, nos faz perceber. O texto diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado. Talvez você não tenha reparado nisso, criança. Você diz, era só não colocar a árvore ali, né? Era só Deus não colocar aquele fruto e estaria tudo certo. Não haveria a possibilidade do mal se manifestar, do mal aparecer. Mas preste atenção aqui. A serpente também fora criada por Deus. A palavra sagaz parece ser aqui uma palavra maligna, mas foi Deus que a criou assim. Ela é utilizada em outros contextos bíblicos para apresentar homens hábeis, inteligentes, capazes de analisar as coisas. O próprio Senhor Jesus nos orientou a agirmos com este atributo, com esta habilidade, quando nos recomendou que fôssemos prudentes como as serpentes. A sagacidade não é um mal, a sagacidade é um bem. É um atributo que o Senhor Jesus recomenda a nós e que Deus colocou sobre a serpente como parte da sua maravilhosa criação. Deus olhou a serpente e viu que era boa. Deus concedeu àquele animal selvático esta habilidade mais do que todos os outros. E Deus tinha um bom propósito para isso, porque todas as obras de Deus estão cheias da sua bondade. A serpente era uma perfeita criação de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal também era. O mundo não seria pleno e perfeito, o plano de Deus não expressaria a sua glória sem que esses 2 objetos, sem que esses 2 elementos estivessem sido criados. Deus fez tudo perfeito. Deus fez o homem reto. Deus estabeleceu ali uma maneira de mostrar algo precioso, algo valioso. No entanto, foi este belo animal, este animal encantador, surpreendente, admirável, chamado serpente, que Satanás utilizou para levar o homem do reino da luz para o império das trevas. É assim. O reino do mal, o anti-reino, o reino do maligno, não tem nada de si mesmo. Ele não consegue produzir nada por si, ele não consegue oferecer nada nem mal, ele só pode oferecer o que é do outro, ele só pode agir por meio da corrupção. Ele só pode agir transformando aquilo de bom que Deus criou em algo de alguma forma ruim. Ele não pode agir sem a permissão de Deus, como nos mostra o livro de Jó. Ele não pode agir sem distorcer a piedade pura, a piedade rica, a piedade admirável daquele homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tem que dizer, não, isso está acontecendo porque o Senhor tem enchido Jó de coisas boas. Ele se apresenta diante de Jesus e diz ao nosso Senhor, todos esses reinos me pertencem. Ele roubou todos, ele usurpou do Senhor a criação, a beleza da criação, nada pertence a ele, nada foi criado por ele, nada compartilha dos seus atributos. Tudo o que Satanás pode fazer é corromper, é matar, é roubar, é destruir. Este é o inimigo das nossas almas.
Mas ele age assim, falseando a beleza, a glória, o poder, a graça do nosso Deus. Há vários textos onde nós podemos observar isso. Eu queria separar este do primeiro encontro de Moisés com o faraó no Egito, Êxodo 7, de 10 a 13. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e disse aos seus oficiais, e diante dos seus oficiais, ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Podemos fazer o que Moisés faz: não ouçam estes homens, não atentem a este Deus. Quem é o Senhor para que eu venha a obedecê-lo? Nós podemos fazer o mesmo. Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Se você lembrar-se do texto bíblico, as primeiras pragas vão ter algo semelhante. Aqueles magos serão capazes de falsear, de imitar, de alguma forma fazer, o texto não nos diz como, de alguma forma fazer aquilo que Moisés estava fazendo para mostrar a glória de Deus. E é assim que o reino das trevas, é assim que o império das trevas se manifesta, falseando, imitando, se tornando semelhante, apresentando-se como um anjo de luz, de alguma forma fazendo os homens compreenderem, pensarem que é tudo igual. Fazendo eu e você pensarem que tanto faz servir a Deus ou andar de acordo com os princípios deste mundo. Talvez até seja mais benéfico, talvez seja até mais prazeroso, talvez seja até mais rico poder viver de acordo com aquilo que o mundo oferece, porque isso atende os nossos prazeres nos outros tópicos que nós vamos observar. Paulo na segunda carta a Timóteo faz referência a esses magos, os identifica como Janes e Jambres, de acordo com a cultura ali, o pensamento judaico da sua época. E ele descreve como que Satanás destruiu uma lista tão grande de atributos relacionados aos homens, a sua imagem e semelhança, aquele que tinha domínio e a bênção do Senhor sobre todas as coisas, como foram transformados após aquele período, a partir da sua presença no reino das trevas. Olha o texto. Sabe, porém isto, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. Esses homens com todas essas qualidades têm forma de piedade. Pastores, crentes, homens, mulheres, jovens, crianças, que têm forma de piedade, mas nega o poder de Deus. Estão presos a todos estes maus atributos, a todas essas práticas malignas, estão presos a todos estes desvios, embora possam parecer boas pessoas, embora possam parecer bons vizinhos, embora possam parecer pessoas de bem, no fundo são pessoas que estão distantes de Deus. Mesmo dentro da igreja, lobos, ladrões estão infiltrados para fazer mal. Entre estes, continua o apóstolo Paulo, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas por várias paixões. Tem isso no meio do povo de Deus também, que aprendem sempre, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade.
Vão às conferências, sentam-se, ouvem os pastores, estão presentes nos cultos, estão ouvindo o tempo todo, mas não crescem, não conhecem a verdade. Tudo está sendo degradado, tudo está sendo perdido, tudo está sendo posto a perder. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Verso 8. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tantas coisas boas que podemos experimentar no reino, tantas coisas gloriosas que o Senhor tem dado para nós dia a dia, e que o império das trevas faz é transformar aquilo em tentação, em pecado, em maldade, em tropeços para o nosso avanço e crescimento da fé. Dificuldades para que nós possamos expressar a beleza e a glória de Deus. Lá em São Paulo nós temos esta dificuldade, nós temos esta situação, né? As pessoas ganham algum benefício financeiro, progridem um pouco na vida, então eles vão comprar uma casa no campo ou uma casa na praia, né? Porque São Paulo é um lugar onde não tem muita possibilidade de diversão e lazer, como é aqui tão agradável a região de Boa Vista. E o que fazem essas pessoas abençoadas financeiramente? Passam a faltar aos cultos, passam a se afastar dos seus irmãos, já não tem tempo mais de visitar, não tem tempo mais de conviver, já não tem mais tempo de congregar com os seus irmãos. Como aquele homem que comprou um campo e precisava visitá-lo, você lembra? Ou aquele que comprou uma junta de bois e precisava testar, até mesmo aquele que acabou de casar e não podia atender o convite do seu Senhor, coisas boas que o Senhor havia feito por cada um deles, e que ao invés de levá-los a engrandecer e agradecer o rei que lhes chamava para as bodas do Cordeiro, para a sua grande festa, preferiram cuidar daqueles elementos da sua vida cotidiana. A serpente era um animal belíssimo. Não sabemos se ela voava, se ela andava, né? Sei que ao final das contas ela vai rastejar, mas mesmo rastejando, que animal belo. Mas foi esta beleza, foi esta prudência, foi esta sagacidade que nos levou à queda e fez com que nós experimentássemos o juízo de Deus. Espero que não aconteça nada aqui. Isso acontece porque o império das trevas é o império da mentira. A serpente se aproxima e começa a conversar com Eva e diz: é assim que Deus disse, não comam de toda a árvore do jardim? Isso nunca havia sido dito. Pelo contrário, isso nunca tinha sido proposto. O que Deus disse é: coma de tudo, menos desta. Mas Satanás, ele se aproxima de Eva e apresenta-lhe uma tese, apresenta-lhe alguma coisa que é fruto da sua maldade, da sua corrupção. Deus disse que vocês não podiam comer nada, não é? Deus disse que vocês não podiam fazer nada, não é? Deus disse que o crente é aquele que não come, não rouba, não fuma, não bebe, não se diverte, não pode isso, não pode aquilo. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, você não pode, você é crente. Não, eu posso sim, eu sou crente, mas pronto, já foi. Eis o império das trevas se manifestando na sua vida. Foi isso que levou Eva a pecar. Ela disse: não, nós podemos comer de tudo aquilo que Deus colocou no jardim. Ele só disse que daquela fruta ali, daquele fruto ali, nós não podemos comer, nem tocar nele. Eis o império das trevas. Nem tocar nele? Onde isso foi dito?
Esse é o império das trevas se manifestando no reino dos filhos. A palavra de Deus é a vida. O reino de Deus é o reino da palavra de Deus. E quando nós acrescentamos à palavra aquilo que, além daquilo que Deus disse, flagelos são acrescentados sobre nós, diz Apocalipse. Nós não pecamos apenas quando diminuímos a palavra. Nós também pecamos quando nós a aumentamos. Como o texto de Tiago nos mostra, o pecado se consuma depois de um longo processo. E o primeiro processo foi dar ouvidos à mentira de Satanás. E dialogar com o louco. Conversar com um bêbado. Abrir espaço, porque as más conversações começam a corromper, começam a trazer dificuldade. O reino das trevas é o reino da mentira. No Salmo 120, o salmista expressa esta dor, expressa este sentimento. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Mesé, que habito nas tendas de Quedar. Há tempo demais e habito no meio daqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O império das trevas oprimirá os filhos da luz, trazendo estes lábios mentirosos, fazendo-nos lidar dia após dia com o engano, com a mentira, de forma a desviar a nossa mente, desviar o nosso foco. Falei sobre Jó, o homem justo, íntegro, temente a Deus. Depois de ter perdido todos os seus bens, perdido a sua família, perdido a sua saúde, o texto bíblico diz que em todas essas coisas Jó não pecou. Ele glorificou a Deus por aquilo que tinha recebido, glorificou a Deus por aquilo que Deus havia tomado, repreendeu sua esposa porque queria que eles se afastassem de Deus. Falas como uma louca. Mas então chegam 3 amigos sábios, homens de destaque no Oriente, e que vieram chorar as dores de Jó, mas que não pode lhes dar nenhuma palavra de consolo. Então Jó lamenta o dia que nasceu. Então Jó lamenta o sol que brilhou sobre aquele dia. Então Jó amaldiçoa as mãos e os peitos que o alimentaram. Então Jó fala de toda a sua dor em viver, o desgosto que ele perdeu da sua vida. E começa um longo debate, onde Jó fala como louco, onde Jó é obrigado a falar de coisas que não entendia. Onde Jó, depois de ser confrontado com a palavra de Deus, diz: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Embora Deus tenha dito que Jó tenha falado sobre o Senhor aquilo que era justo. Mas as línguas mentirosas, os enganadores, os homens de Meseque, aqueles que querem a guerra, estão o tempo todo jogando setas sobre a nossa mente, o tempo todo lançando dúvidas ao nosso coração, o tempo todo distorcendo a palavra de Deus, porque eles não podem falar a verdade, eles estão cheios de mentira e de engano, estão cheios de corrupção, eles estão tentando nos fazer crer diferente daquilo que Deus estabeleceu. E dessa forma, querem nos levar à aflição. No Salmo 116, esse é o testemunho de Davi: eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. O império das trevas oprime os filhos do reino.
nos cercando e nos poluindo, nos corrompendo, distorcendo a nossa visão e a nossa mente, para que nós não demos crédito à verdade e abriguemos a mentira. Para que os valores de Deus já não sejam mais absolutos, mas possam ser questionados, possam ser revistos, possam ser moderados, possam ser de alguma forma reconduzidos. A oração do Filho de Deus no meio dessa condição pode ser expressa nesta do Salmo de número 12. Senhor, socorro! Já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. Falam falsidade uns com os outros e com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? A boca é minha, eu falo o que eu quiser. A vida é minha, eu vivo como eu quiser. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. E veja que diferença. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Você sente a dor do salmista? Foi a este mundo que a queda levou você e a sua família? Você já não consegue falar a verdade com o seu marido? Você procura esconder e moderar as palavras com a sua esposa? Você evita tocar alguns assuntos com o seu amigo? Você prefere não discutir certas coisas com o seu pai e a sua mãe? Socorro! Já não existem homens piedosos. Habito longe do Senhor por muito tempo, a minha mente já não consegue enxergar, eu já não consigo ver aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez, eu não consigo mais falar pacificamente com o meu irmão, eu não consigo mais conviver em paz e harmonia dentro do meu lar, eu não consigo mais ter prazer no trabalho, na profissão, no emprego, no meio que Deus usa para sustentar a minha vida. A minha mente está corrompida e cheia de mentira, de falsas esperanças, de falsas propostas, de uma promessa que não é verdade. Quando vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus. E o texto diz, vocês só serão como Deus quando Cristo habitar em vocês. Vivemos debaixo deste ímpio e poderoso império. O império da corrupção. Aquilo tão bom que Deus fez se tornou obstáculo para o nosso crescimento e santidade. A verdade de Deus já não é mais suficiente para nós. Eu preciso de mais, de algo mais. Eu preciso de um conselho a mais, eu preciso de uma ciência a mais, eu preciso de um valor financeiro a mais, eu preciso de um prazer e uma alegria a mais, eu preciso de... E por isso eu vivo debaixo da opressão do império das trevas, do reino que está me enganando até que eu sucumba à morte e à dor. Porque o império das trevas é o império do egoísmo. Diz o texto... Olhou para aquele fruto e diz, como ele é bonito. Como ele é agradável aos olhos. Não podia ser diferente. Como ele é bom para dar entendimento, foi Deus quem fez. Como essa árvore não seria linda, como essa árvore não seria maravilhosa, como essa árvore não seria algo que enchesse e alegrasse o nosso coração. Sim, aquela árvore era agradável aos olhos, aquela árvore provocava o desejo pelo conhecimento.
E como nossos primeiros pais poderiam ter experimentado disso se tivessem ouvido a palavra de Deus e não comido do fruto. Quantas coisas preciosas nós aprendemos quando dizemos não ao adultério, quando dizemos não à pornografia, quando dizemos não à mentira, quando dizemos não ao roubo, quando dizemos não ao engano, quando somos sinceros e ajudamos de coração ao nosso próximo. Quantas coisas preciosas o Senhor nos dá para fazer quando nós ouvimos e atendemos a sua palavra. Sim, todas essas coisas são lindas. O sexo é lindo, a saúde é linda, o recurso financeiro, o alimento é lindo, o passeio, os bens, o mundo, são coisas maravilhosas, mas elas foram criadas para dar glória a Deus do jeito que Deus estabeleceu. Mas o império das trevas tornou cada uma delas um peso, cada uma delas uma corrente, uma cadeia sobre os filhos do reino. A igreja tem se tornado um antro de destruição e de mentira. Pregadores da palavra têm espalhado o engano e a mentira. E como faziam os fariseus na época de Jesus, levados muitos à destruição. Tudo o que importa é, eu tenho que pensar em mim mesmo. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que atender aos meus interesses. Eu quero ser feliz. Isso foi proposto ao próprio Senhor Jesus. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso, a cruz, o sofrimento em Jerusalém, de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. É isso que nos oprime, irmãos. O ponto de que a nossa mente, o nosso coração não estão cheios daquilo que é bom, agradável, se tem algum louvor, se pode trazer alguma graça, se pode edificar alguém. Nós estamos tão preocupados conosco mesmo que nos perdemos. Nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar, com a proteção dos nossos filhos, com a nossa saúde, que nós perdemos a dimensão de que o Senhor é quem cuida de nós e vivemos então em ansiedade, preocupados com o que vamos comer, preocupados com o que vamos vestir, preocupados com o dia de amanhã, quando Deus diz: eu estou cuidando de vocês. Não há nada pior para o homem do que ser deixado a seu próprio cuidado. Deus não pode fazer nada pior por você do que lançar a você todos os seus desejos e todos os seus interesses. Deus jamais trocaria o plano que Ele tem para a sua vida pelo plano que você tem para os seus filhos. E é por isso que os filhos de Deus sofrem. Porque a nossa mente foi contaminada. O ambiente que vivemos nos afeta e nos faz tropeçar. O próprio Senhor Jesus teve que lidar com isto. O próprio Senhor Jesus teve que responder a estas demandas. O tentador, aproximando-se, disse a ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se você não está com fome, você não é filho de Deus. Mas ele respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Isto é verdade? É a Bíblia que disse. Sim, é uma maravilhosa verdade sobre o cuidado do Senhor sobre o seu filho, sobre aquele que confia nele, sobre aquele que se coloca debaixo das suas asas. Sim, esta é a verdade usada pela boca de Satanás. Tenha certeza, ele é mentiroso desde o princípio, não há verdade nele. É verdade, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sim, quando eu precisar, o Senhor cuidará de mim. Mas ele me disse: não devo fazer prova, não devo tentá-lo. Tenho que verificar aquilo que Deus faz pela sua livre graça. Levou ainda o diabo ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eis o império das trevas oprimindo o nosso Redentor, tentando tirá-lo da confiança que havia em Deus, para que cuidasse de si mesmo, para que usasse para si mesmo as promessas, para que fizesse uso da criação e tomasse para si aquilo que pertence a Deus. Quando vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Seus olhos vão se abrir, e de fato se abriram. Vocês conhecerão o bem e o mal, e de fato conheceram o bem e o mal, mas nunca estiveram tão longe do seu Criador, tão diferente daquilo que Deus é. Porque sim, Deus é alguém para quem todas as coisas subsistem. Deus é alguém em torno de quem todas as coisas devem girar. Deus é alguém que merece toda a honra, todo louvor, toda a adoração. Quando nós tentamos ser isto, centro das atenções, aquele que recebe todas as coisas, o propósito das coisas que existem, a razão de ser da minha família, aquilo que meu pai e a minha mãe têm que servir, aquilo que a minha esposa tem que atender, todos os meus desejos, quando eu tento ser como Deus, tudo que eu vou conseguir é destruir a minha vida. Mas o Senhor está ali resistindo a tudo isto. Amém. Disse João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 12. Não segundo Caim, capítulo 3, 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão boas. Caim não queria ser aceito por Deus. Se procedesse bem, seria aceito, diz o texto. Mas o império das trevas oprime, persegue, maltrata os filhos da luz. O reverendo Márcio disse isso na quinta-feira. Porque as suas obras são más. Porque eles querem continuar na mentira, quando eles querem continuar no engano, porque eles querem continuar roubando a glória de Deus, porque eles querem o benefício de si e não entregar a sua vida ao Senhor, porque eles querem crescer em si mesmo e não diminuir, porque eles querem sentar-se no trono e não tomar a sua cruz. João 2, então, agora, versos 9 e depois 9 a 11, depois 15 a 17. Aquele que diz estar na luz, se odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas lhe cegaram os olhos. O homem está caído na praça,
mas eu desvio e sigo o meu caminho. O irmão está em pecado e eu fecho os meus olhos e digo: vou cuidar da minha vida. As trevas cegaram os olhos e os filhos do reino já não conseguem enxergar o seu propósito. Não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vocês precisam escolher a quem vão servir, disse Josué. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolha a quem servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não é fácil ser filho do reino num mundo quebrado. A vontade de Deus é suficiente, bela, para nos dar uma vida de graça, uma vida abundante em Jesus Cristo, mas o fato é, amamos e desejamos tantas coisas que não vêm do Pai, que nos torna difícil caminhar neste mundo. Por isso, o reino das trevas é o império da vergonha. Abriram os seus olhos e eles viram que estavam nus. Até então, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Até então não tinham qualquer receio entre si nem entre Deus. Podiam conviver livre e tranquilamente com Deus. Mas então deram ouvidos à corrupção, deram ouvidos à mentira, deram ouvidos ao egoísmo. E então a terra foi amaldiçoada por conta deles. Então as dores vieram. Então da descendência da mulher sairia também a descendência da serpente. E seria necessária a intervenção gloriosa de Cristo, a intervenção gloriosa do Senhor, para que a mulher e a serpente se afastassem e não andassem juntas. Repare, em Gênesis 3,15, Deus não diz: não se junte com a serpente. Essa não é a ordem de Deus, porque você não pode cumpri-la. O que temos em Gênesis 3,15 é: eu porei inimizade entre ti e a mulher. O Senhor vem em nosso socorro, porque o império das trevas é este império onde nós nos reconhecemos mais descendentes da serpente do que filhos do reino. Onde parece que uma análise sincera, uma análise honesta daquilo que nós somos, quando os nossos olhos são abertos, quando são iluminados pela palavra, quando somos colocados diante da luz, quando nós somos colocados diante do Evangelho, o que se reflete diante dos nossos olhos é: eu sou indigno. O que se reflete nos nossos olhos é: eu não estou cumprindo o meu papel como pai. O que se reflete dos nossos olhos é: eu não sou uma esposa fiel. Eu não sou um marido dedicado. Aquilo que a Bíblia requer de mim, aquilo que a Bíblia requer da minha família, aquilo que a Bíblia requer do meu trabalho, o modo como a Bíblia requer que eu administre o meu dinheiro, estão mais parecidos com a serpente do que parecidos com o Senhor Jesus. A minha agenda é mais uma agenda do mundo do que uma agenda do céu. As minhas esperanças são mais esperanças desta vida do que esperanças da vida eterna. Quando comeram do fruto, perceberam. Aquele fruto era poderoso, aquele fruto era a manifestação da glória de Deus. Agora vocês vão ver quem vocês são de verdade. Vocês são pó. Que vergonha. Que vergonha. Na parábola de Jesus, aquele homem publicano não ousava levantar os seus olhos aos céus. E tudo o que ele podia dizer
na presença do Rei glorioso, era: ser propício a mim, pecador. O que mais eu posso dizer diante do Rei? O que eu posso apresentar ao meu glorioso Criador? Como o meu dia a dia, minha vida devocional está distante da beleza e da riqueza da sua glória. E quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você se dedica à devoção, mais você se dedica à piedade, mais você se aperceberá de que você está distante da glória de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O império das trevas quer nos afastar do Senhor. E é doloroso se aproximar da luz. Mas essa é a luz que nos purifica. Essa é a luz que aperfeiçoa a sua vida conjugal. A diferença sobre a educação dos seus filhos. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Mas Deus me tirou do império das trevas. E por meio de Cristo colocou essa inimizade entre mim e a serpente, de forma que, embora o meu coração esteja corrompido, a minha alma, ela se afeiçoa ao Senhor, porque Ele me atraiu com o seu amor, e então Ele começou a agir através de mim, o seu Espírito começou a falar pela minha boca, o seu Espírito começou a agir pelas minhas mãos, e então eu vejo as obras de Deus sendo realizadas na minha família, sendo realizadas na minha casa, sendo realizadas no meu trabalho. E que coisa gloriosa é poder ser um pecador, recebido a presença de Deus. Que coisa gloriosa é poder oferecer ao Senhor o meu cântico, é poder oferecer ao Senhor a minha oferta, é poder oferecer ao Senhor a minha oração, é poder ser recebido por causa de Jesus Cristo. Saibam isto: nenhum incontinente, impuro, alvarento que é idólatra tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os frutos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eis o desafio. Sim, as coisas que nós temos feito nos trazem vergonha. Fico imaginando naquele dia em que livros vão ser abertos, ou nas nossas, dentro do nosso tempo, os telões serão mostrados, e tudo aquilo de bom e de mal que eu fiz estarão diante do trono de Deus, diante dos olhos de todos aqueles que julgam todas as coisas, e quanta vergonha haverá ali. Mas um outro livro será aberto. E neste livro,
meu nome estará escrito. E toda a minha vergonha se transformará em júbilo de glória a Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim, pecador, escravo do mal e do pecado, mas resgatado pelo sangue glorioso de Cristo. O império das trevas é um império de corrupção, é um império de mentira, é um império de egoísmo, é um império de vergonha. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, e porque não há mais nenhuma condenação sobre os filhos de Deus. Levanta-te, não fique entre os mortos. Levanta, desperta, Cristo te iluminará. Que Deus nos abençoe.